É um pouco por aí, Yuri. Tive a mesma sensação que você. Tenho a impressão que o tom prevalecente dessa mensagem que publicou o presidente Trump é um tom de sobriedade, o que talvez na diplomacia convencional fosse apenas mais do mesmo, mas em se tratando de Donald Trump é boa notícia, né? Quer dizer, ele costuma não ser muito protocolar em situações assim, quando ele é de alguma maneira atravessado por algo que o desagrada ou quando ele quer deixar um recado no ar, etc. E não pareceu o caso, né? Ele foi, como eu disse, muito sóbrio. E, de novo, reforçou a agenda que a gente tinha acabado de dar por aqui, que era justamente o foco e o interesse americano em tratar dos temas econômicos e particularmente comerciais como prioridade. Eu sei que a Mariana Jean Giacomo ficou lá, né, um bom tempo esperando aquela porta abrir para poder, quem sabe, entrevistar os dois presidentes, falar com eles, mas eu diria, viu, Yuri e Débora, que a mensagem mais importante desse encontro era justamente a de que as portas não estariam fechadas. Essa é a informação mais importante, né? Porque, afinal de contas, essa é uma relação muito escorregadia. A gente não pode, em nenhum momento, né, se deixar levar pelas aparências ou muitas vezes pelas afinidades pessoais, porque ainda que as afinidades pessoais contribuam ou dificultem certos relacionamentos no campo da política internacional, ela é, antes de mais nada, regida por interesses. E nesse momento específico dos dois líderes, tanto do Lula no Brasil quanto do Trump nos Estados Unidos, há razões para que a política externa seja usada como mecanismo, como ferramenta, como instrumento de política doméstica. Então, a chance de eventualmente acontecerem reveses, de essa instrumentalização acabar prejudicando a relação de Estado, ela é real. E essa ameaça, ela estava no radar. Então, o fato de uma mensagem como essa, sóbria, tranquila, né, vir à tona, sugerindo que foi, para fazer a brincadeira que a gente costuma ter aqui no Brasil, uma reunião para marcar outras reuniões, não deixa de ser boa notícia, né? Significa que o canal continua aberto, significa que há disposição em tratar de um tema espinhoso, significa que agora entra em campo quem tem que entrar em campo, que são os negociadores, os técnicos, aqueles que vão, de fato, receber a chancela para seguir adiante no diálogo, porque o que vinha acontecendo nos meses do ano passado, logo depois do tarifaço que foi imposto ao Brasil em julho, era uma dificuldade de fazer com que os estratos mais mundanos, digamos assim, de fato pudessem dialogar, porque sem essa bênção que vinha do campo político, essas figuras ficavam, de certa maneira, congeladas, paralisadas, não sabiam como exatamente se comportar. Depois de um encontro como esse, com as mais altas autoridades reunidas e com o sinal verde para seguir adiante, não resta dúvida de que aqueles que precisam atuar nas minúcias vão se sentir muito mais encorajados. Então, eu diria que é uma viagem de trabalho, como ela é formalmente designada, que realmente cumpriu a sua função. Os termos mais específicos, é claro que a gente ainda não tem como saber, estamos aguardando a manifestação de ambos os lados, mas até o momento o sentimento que fica para mim, Yuri, é muito parecido com esse seu. Quer dizer, ninguém excessivamente efusivo, não era de se esperar algo que fosse de fato efusivo para além do que nós já sabemos, não havia expectativa nem em Washington nem em Brasília de assinatura de documentos formais, inclusive para quem não acompanha política internacional tão de perto, não costuma ser negociado assim, né? Quando vai haver divulgação de algum tipo de acordo, esses documentos já foram preparados, revisados e na prática aprovados com antecedência, eles só vão para assinatura e ali para foto pública depois de muito terem sido tratados, então não era parte desse script assinar documento, fazer grandes anúncios, portanto não surpreende, não é nenhum tipo de decepção nesse sentido, é o esperado. Agora, resta saber os capítulos, as cenas dos próximos capítulos, né? Quer dizer, vamos ver se essa relação continua amadurecendo e como, principalmente, cada lado vai manejar as suas diferenças. O presidente Trump, por exemplo, está cada dia mais sinalizando para uma política mais dura na América Latina, inclusive no momento em que eles estavam reunidos, o governo Trump divulgou endurecimento de políticas contra Cuba. Falar de Cuba é provocar, de certa maneira, figuras como o presidente Lula, que tem uma afinidade histórica com o país. Então,
é um ponto espinhoso do lado de Trump falar em Cuba, e isso pode afetar a relação dele com o presidente Lula e com o Brasil. Do lado brasileiro, é aquela velha história, manter relação com a China, falar do Irã ou fazer acenos que têm caráter eleitoral e que pegam bem por aqui, podem minguar a relação com Trump por lá. Então é aquela história, muita calma nessa hora, sobriedade me parece que é uma boa palavra até o momento, é em torno dela que eu continuo, Yuri.